paz de Yahshua Mashiach, a todos os irmãos e irmãs, boa noite. Que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos, eu estou aqui com 4 Bíblias abertas. E eu quero mostrar para os irmãos uma passagem que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. A mesma passagem nessas 4 palavras. E eu queria falar para os irmãos que nós não devemos se apegar apenas em uma escritura, em uma Bíblia, seja lá como for dito, mas sim analisá-la, estudá-la, sabe? Não apenas em uma só, mas sim em várias delas, pois há muitas contradições, entendeu? Mediante o que é colocado em cada uma delas. E aqui no nosso país, no Brasil, geralmente é usado mais a Bíblia mais corrompida delas, que é a João Ferreira de Almeida, né? Que é a mais usada por aqui. João Ferreira de Almeida. Eu vou começar por ela, a ler para os irmãos. Então, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Yahweh, aqui está Deus, né? Mas eu vou ler como tem que ser lido, com o nome próprio do Criador. Disse Yahweh a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Yahweh ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que nome é esse? Que não está falando nem nome nenhum aqui. Não está mostrando nome, só está mostrando um título. Um título universal que colocaram como nome do Criador. Mas não é um nome. Mas aqui, ó, na Bíblia João Ferreira de Almeida, fala que Deus é o nome dele. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Por engano isso aqui. Isso aqui o católico fez a Bíblia para eles mesmos, para os próprios católicos, para esconder a verdadeira face do Eterno. Por que, irmãos? Por que não revelar a verdade para o povo? Para que o povo venha sair do engano, venha sair da imundícia da religião. Por quê? Porque não vai gerar sustento para templos, não vai gerar conforto para eles. Para quê? Tirar aquilo que está satisfazendo a carne deles, né? Então, vamos levar o povo para o caminho errado, a adorar Senhor, que significa Baal, a adorar Deus, que significa Zeus, né? Sendo que essa passagem aqui que fala que esse é o meu nome eternamente. Que nome? Não falou nome nenhum. Mas vamos para a próxima. Essa aqui é a João Ferreira de Almeida. Agora vamos para uma Bíblia da NVI. Essa aqui é a NVI, Bíblia de Estudo. Essa aqui é a Bíblia da NVI, Bíblia de Estudo. É Max Lucado o nome, mas é da NVI. Bora lá. Êxodo, capítulo 3, verso 14. A mesma passagem. Disse Yahweh a Moisés: eu sou o que sou.
É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Yahweh a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor. Pediu para falar que o nome é o Senhor. Tá aqui na passagem, o Senhor. Aqui embaixo, irmão, é inacreditável, mas eu vou continuar lendo. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Ponto. 15, né? Disse também Yahweh a Moisés: Diga aos israelitas o Senhor, que é o nome do Eterno que tá falando aqui, né? Mas olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Aqui tá escrito Êxodo 3,15. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas o Senhor, né? Senhor. E aqui, irmãos, ó, mesmo. Êxodo 3,15, em hebraico. Tá o nome do Eterno aqui embaixo, ó. O tetragrama. O termo, ainda escreve assim, o termo assemelha-se à expressão eu sou, em hebraico. Se colocam aqui embaixo, no rodapé, o nome do Eterno, por que eles não colocam aqui em cima, dentro da palavra? Por quê? É para o povo viver no engano, viver na escuridão da religião. Poderia muito bem ter colocado o nome aqui, ó, o tetragrama, mas não colocaram, para abafar o nome do Criador. Por que isso? Porque não vai gerar nada para eles colocando o nome verdadeiro. A partir do momento, se eles colocassem o nome verdadeiro do Eterno, eu tenho certeza que não ia ficar um dentro de templo. Não ia, porque eles enganaram o povo a vida inteira. Se eles mudar um nome aqui, ó, o povo sai dos templos, porque vão fazer uma análise e vão perceber que foram enganados por muito tempo. E é isso, irmão. Ó, aqui embaixo tá no rodapé o nome do Eterno. O termo assemelha-se à expressão eu sou, em hebraico, que é o nome que deram aqui em cima pro Eterno. Entendeu? Ao invés de colocar aqui, ó, colocaram o Senhor. Senhor não é nome. Eu digo mais, Senhor significa Baal. E pode perceber aqui, ó, ainda colocaram com letra maiúscula ainda. E Senhor não é nome? Vamos para a próxima. Aqui, essa daqui é uma Bíblia judaica completa. Vamos lá. A palavra certa não é Êxodo, é Shemot. Aí, ó. Ai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Pai. Vamos começar aqui, ó. Cadê? 14. Deus disse a Moisés: Eie Asher Eie. Aqui está a tradução. Eu sou, serei o que sou e serei. E acrescentou: Eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Eie, que significa eu sou ou eu serei. Enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés: diga isto ao povo de Israel. Yud He Vav He, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração
após geração. Esse é o meu nome. Que nome? Yud He Vav He. Por que as pessoas não falam o nome original do Criador? Ao invés de ficar colocando títulos e mais títulos e mais títulos, sendo que está aqui na palavra Yud He Vav He, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Então, por que as pessoas não cumprem as escrituras, a palavra? Tem que ir atrás de homens, sabe? Viver no engano, viver contra o eterno. Para que isso? Quando alguém tenta abrir os olhos de alguém aqui numa rede social, é chamado de louco, de doido, de macumbeiro. É chamado de, sabe? Só coisas que rebaixam, sabe? Diante do eterno. E acham que se rebaixando diante do eterno, tá fazendo a vontade do eterno, xingando aquele que ele escolheu para estar revelando a verdade para aqueles que ainda continuam dormindo. Mas é isso. Os remanescentes do eterno, eles se esforçam, sabe? Da mesma maneira que eles foram tocados por próprio eterno, eles se esforçam para querer mostrar verdades para aqueles que ainda não enxergaram a verdade. Mas ninguém é obrigado a ninguém, a forçar nada a ninguém. Sabe por quê? Porque quem planta a semente somos nós. Mas se a pessoa der espaço, der ouvidos, quem vai regar vai ser o eterno, não vai ser eu. Não vai ser o irmão que está tentando abrir os olhos daqueles que não querem enxergar. Entendeu? Então tá claro aqui na palavra, Êxodo 3, 14 e 15. Fala claramente aqui. E eu disse... Cadê? Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado desta forma. Que forma? Yud He Vav He. É o nome do eterno. As pessoas ficam criando, simulando nomes para dar para ele, sendo que ele mesmo teve capacidade de dar o nome para ele mesmo. Só que as pessoas gostam de pôr a mão, sabe? Colocar fermento naquilo que não tem que ser mexido, não tem que ser colocado nada. Só tem que obedecer aquilo que o eterno nos deixou. Aí tem mais uma Bíblia aqui, que ela é a Bíblia israelita, com estudos judaicos. E outra, ninguém precisa saber hebraico não para saber o nome do eterno. Porque as crianças que mamam ainda, elas falam o nome do eterno. Os animais falam o nome do eterno. A natureza clama o nome do eterno. E por que o homem tem que ser diferente, colocar a mão, mexer naquilo que não tem que mexer? Acorda, povo, acorda. Vai ler as escrituras. Vai fazer uma análise. Não fica pegando estudos que veio de geração em geração, tudo paganizada. Procura você mesmo buscar o conhecimento. Pede direção para o eterno. Dobra o seu joelho. Pede para ele que ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Para de ficar seguindo homens. Homens que são falhos, errôneos. Homens que são corruptos, sabe? Até naquilo que deveria de ser puro, mediante a este mundo, foram mexidos, foram arrasados pelo homem, simplesmente por querer ser mais que tudo e que todos, até mais que o Criador. Fica mexendo onde que não deve, e quando chega lá vai pagar um preço muito alto e muito caro, que o mundo inteiro não vai poder pagar. Então acorda, povo. Segue a verdade diante do eterno. Para de ficar seguindo homens. Homens que trouxeram o mundo paganizado diante dessas religiões aí que não existe para o eterno. Ele mesmo fala na palavra que a religião para ele
Não é facções igual fazem com esse nome religião, divisão entre os irmãos, separação dos irmãos. A religião para ele tá clara lá, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se corromper com este mundo. Mas as pessoas usam a palavra religião para fazer facções, divisões, templos, sendo que ele não habita lá dentro, mas continuam fazendo tudo contra a palavra. É por isso que as coisas estão andando nesse rumo aí, de perdição, de maldição, de tudo errado, porque o sistema pagão, ele tomou conta de tudo e as pessoas não enxergam, as pessoas não querem enxergar. Preferem julgar os irmãos que ensinam e procuram mostrar a verdade para abrir os olhos, preferem julgar esses. Falam que nós estamos loucos, nós estamos embriagados, nós bebemos o vinho de Roma. É tudo isso, é tudo isso. Mas o Eterno também fala que é minoria que entrará no reino dele, porque maioria não tem parte com ele. As pessoas vão tentar entrar na porta estreita, mas não vão conseguir entrar, porque estão cheios de bagagens desse mundo. E cada um sabe que só vai entrar ali se não tiver nada desse mundo na vida dela. Principalmente aqueles que invocam qualquer nome e falam que nome não tem importância, não tem valor. Então eu vou começar a te chamar de qualquer nome. Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver. Se aqui a gente não aceita que o nosso nome tem uma letra errado, então por que mudar o nome do Eterno e do nosso Salvador? Se eles são de lá, se o nosso Salvador é judeu, então por que vai transliterar o nome dele para um nome que não existe, a letra J? Em trazer o nome porque o homem escolheu o nome para o Salvador? Que é isso? Tá tudo errado. Acorda, povo. Tira a cegueira espiritual da sua vida. Faça conforme a palavra manda e não como o homem quer transformar a palavra, entendeu? Você tem que andar de acordo com aquilo que o Eterno deixou e não aquilo que o homem manda você fazer. Você é capaz, vai estudar. Tem muitos que não têm o conhecimento, não sabem ler e escrever, mas esses, o Eterno sabe, o Eterno conhece o coração. Aqueles que não têm condições para fazer nada, comprar um livro, entrar numa escola de hebraico, o Eterno não vai julgar eles porque eles não sabem nada, entendeu? Mas a partir do momento que eles o adorarem em espírito e em verdade, o Eterno vai sim tomar de conta deles para que a verdade venha chegar dentro do coração de cada um deles. E com certeza eles vão abraçar mais desses que se acham bam, que estão dentro de templo aí achando que já estão salvos. E não é assim. A palavra fala que aqueles que estão lá dentro de templos acham que já estão salvos. E aqueles que estão fora já estão perdidos, já foram julgados já, fora do reino. E é muito o contrário. Porque igreja, ninguém fala o que significa a palavra igreja, né? E não é nem igreja que fala, é eclésia. Eclésia, chamados para fora. Mas ninguém tem a capacidade de correr atrás do que é verdadeiro, prefere pegar aqueles estudos de geração em geração, sabe, que é passado aí, e ninguém procura saber se está certo, se está errado. Simplesmente vai andando conforme foi passado, conforme está aí no mundo hoje. Ninguém procura saber se aquilo realmente faz parte do Eterno. Agora, tem pessoas que os olhos foram abertos, espirituais, pelo próprio Eterno, e são julgadas, são condenadas, são açoitadas. Mas obrigada, Yau, por isso, porque nós sabemos que os remanescentes do Eterno iam sofrer tudo isso. Ia sofrer perseguição, ia ser humilhados, ia ser chamado de loucos, como diz a palavra, Não ia ter paz. Mas aqueles que andam no caminho reto diante do Eterno,
Ele vai livrá-los de todo o mal que lançarem sobre cada remanescente. Ele vai cuidar ainda mais desses que colocou a cara para bater, para revelar a verdadeira face dele. Vocês acham que a gente está sozinho? Que a gente não precisa de homens para estar do nosso lado? Não. A gente já tem aquele que conhece tudo, que sabe tudo, que nos guarda a cada amanhecer, a cada deitar. Ele está no nosso meio. Mas as pessoas preferem seguir homens. E quando seguem homens, deixa de olhar para a verdadeira face do Eterno. Deixa de olhar para o Criador. E acabam fazendo coisas que agradam homens, simplesmente. E é por isso que o mundo tá do jeito que tá aí. As religiões, sabe? Amaldiçoando as pessoas porque não dá um dízimo, porque não vai de segunda a segunda na igreja. Amaldiçoando a pessoa, ela luta para conquistar aquele salário que aqui no Brasil é uma vergonha, né? Mas para, sabe? Para se dedicar, pegando um pouco daquela parte que você trabalhou, para levar em templos, para ajudar outras pessoas, sabe? Com aquilo que você pôde contribuir, mas aqueles que, sabe, que tomam a frente do templo, fala que você não deu o melhor pro Criador, que você fez de qualquer jeito, e você acaba sendo humilhada ali dentro, sabe? Acaba recebendo julgos que o próprio Machia, o próprio Salvador, ele já levou por nós. Então, para que, irmãos, ficar dentro de um cercado lá onde vocês são dominados por homens e esquecem de olhar para o Criador? Ficar olhando para o pastor, o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer, se ele falou alguma besteira, se ele traiu a esposa, se ele anda no caminho certo, se ele colocou uma música que não tem nada a ver com o Eterno, e assim por diante. Repara em roupa de membros, em tudo, menos na direção que tem que tomar, que é olhar para o Criador. Ai, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro. Irmão, lê a palavra, que ela vai te direcionar o caminho certo que você tem que tomar. Para de ficar indo atrás de homens, porque você vai quebrar a cara. O homem erra, o homem é falho. E se ele errar, a primeira coisa que você vai fazer é julgar ele, porque ele errou, só porque ele é um pastor, um bispo. E você também está errado, porque você não deve seguir homem, você tem que seguir o Criador. Para de ser hipócrita também. Ficar só apontando o dedo para outras pessoas e esquecer que tem muitos apontando para você. Então para com isso e faça o que tem que ser feito. Busque de todo o seu coração a face do Eterno, que Ele virá sobre ti e te mostrará o melhor caminho a você seguir. Bom, eu já falei demais, eu vou falar aqui a outra passagem, que é a Bíblia Israelita com estudos judaicos. Aqui, ela tá em português e em hebraico, tá? Que é a parte da Torá. Que é alguns livros que fazem parte da Torá. Então, o Êxodo, que é a Shemó, ela faz parte da Torá. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse, aqui fala Elohim, né, também. Só que sabemos que não é esse o nome. Ao invés de Deus, eles colocam Elohim. E disse Elohim a Moshe, Moshe é Moisés: eu serei aquele que é. Disse mais, assim dirás aos... É povo de Israel aqui no caso, né? Aquele que é, me expediu a vocês. E Elohim disse mais a Moisés: assim dirás aos... É o povo de Israel aqui. Yau. Aqui fala bem claro o nome já. Na Bíblia passada falou o tetragrama, né? Yud, He, Vav, He. Aqui já fala Yau.
Yau, o Criador de seus pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac, o Criador de Jacó, me expediu a vocês. O que é expedir? É mandar. Este é o meu nome eternamente. Que nome? Yau. Yau é o seu nome, não é Deus, não é Senhor, não é Yau. E é tanto Senhor que é colocado na palavra, né? Na Bíblia, João Ferreira de Almeida, que tem partes que a gente não sabe nem se é por parte do Criador, o Senhor que eles colocam, ou se é por parte do Salvador, né? Porque eles usam Senhor para tudo. Assim dirás ao povo de Israel: Yau, o Criador de seus pais, o Criador de Abraão, Isaac e Jacó, me expediu a vocês. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração e em geração. Irmãos, está bem claro aqui, irmãos. Vamos seguir a palavra correta do Eterno. 3 Bíblias diferentes aqui, ó, falam o nome do Eterno claramente. Yau. E só uma, a João Ferreira de Almeida, que é a mais corrompida, que fala Senhor, 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 Deus, Senhor, Jesus. Tá na hora, irmão. Tá na hora. A verdade está sendo dita. Tá na hora de vocês despertarem, irmãos. Eu sei que a semente ela está sendo lançada. Se vocês buscam a face do Eterno, somente a face dele, vai chegar uma hora, o momento certo de ele começar a regar essa palavra, essa verdadeira face dele na tua vida. Mas se você busca ele só por interesse nas coisas do mundo, eu quero carro, casa, emprego, eu quero mudar de lugar, eu quero uma cura, eu quero tudo, menos a presença dele, irmãos. Ele não vai tocar, ele vai continuar deixando você cego, porque você não está interessado nele, mas nas coisas que ele pode te oferecer. E isso está errado, irmãos, está errado. Abre a sua mente, abra o seu subconsciente, seu coração para ele, que ele vai te mostrar a verdade, ele vai começar a revelar coisas que você nunca viu na tua vida quando você está em oração com ele. Fala que você precisa da ajuda dele, dos caminhos dele. Fala para ele que você quer aprender com ele, não com homens. Para, irmãos, de ficar seguindo homens. O homem só faz você cair no buraco, irmãos. Aqueles que falam, mas eu recebi milagres em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, a partir do momento que vocês tiram os seus pés dos maus caminhos, começa a te olhar e começa a ver que você quer mudar diante dele, que você está procurando melhorar os seus caminhos diante dele, e ele não vai negar. Sabe por que ele não nega o que você pede? Para você continuar a buscar ele, buscar os caminhos dele. Mas se você continuar a buscar, sabe, começar a ter uma nova visão, sabe? Poxa, o Pai fala na palavra que eu não preciso ficar buscando bens materiais, que ele vai acrescentar na minha vida. Simplesmente eu tenho que buscar a face dele. Porque eu buscando a ele, ele vai me ajudar, ele não vai me deixar faltar nada. A partir do momento, irmãos, que você ter essa visão, esse pensamento, ele vai tirar rapidinho você do paganismo, do sistema religioso, e vai mostrar tudo isso aqui, ó, que eu e os irmãos estamos mostrando para vocês, para tentar abrir os olhos de vocês. Mas muitos não aceitam, muitos são rebeldes, muitos são cheios de si e não quer dar a voz à verdade, a voz do Eterno. Eu não sou nada, irmãos, eu não posso nada se o céu não me for dado, entendeu? Eu não sou nada, eu tô aqui simplesmente passando aquilo que o Eterno mostra para mim falar. Eu não quero estar aqui me exibindo e mostrando, senão eu tava mostrando a minha cara aqui pra vocês. Eu não preciso disso não, irmãos. Eu já sou uma mulher casada, bem casada. Eu não preciso ficar me aparecendo em rede social não, tá bom?
Eu só quero que vocês enxerguem a verdade do Pai na vida de vocês, para que vocês lá na frente venham se tornar filhos também, venha se tornar um remanescente do Eterno, venha ser salvo por Ele, em nome do Filho amado dele, Yahshua. Yahshua, irmãos, é o nome do Pai com a palavra Shá, que significa salvação, salvação de Yah. O nome do Filho não é o nome que escolheram para ele, qualquer nome não. É o nome do Pai que está no nome do Filho. Mas a palavra Shá, que significa salvação. Na palavra dele fala, irmão, que o nome do Filho ia ter o nome dele. Que o povo dele, os Yaldim, também ia ter o nome dele. Yaldim. Din significa povo. Yaldim, povo de Yal, irmãos, acorda. O Filho, o nosso Salvador, ia ter o nome do Criador. O povo dele ia levar o nome também dele, Yal, na frente. A cidade, a Nova Jerusalém, que não é Jerusalém. Jerusalém é um nome político. É Yahushalã. O nome da cidade, Yahushalã, ela tem o nome do Pai junto com o nome do Filho e o nome dos eleitos, da cidade eleita, irmãos. Yahshua. Yah, o nome do Pai. Yahshua, nome do Filho. Yahushalã, que significa cidade dos eleitos. A nova Yahushalã celestial, irmão. Presta atenção, irmãos. Tá tudo sendo revelado, mas ninguém dá ouvidos. Eu não ia falar quase nada. Quase nada eu ia falar nesse vídeo que eu tô mostrando pra vocês. Eu só ia mostrar uma passagem dentro dessas 4 Bíblias aqui, que tá aqui na mesa. Só ia mostrar isso. Mas quando a gente dá ouvidos à voz do Eterno, ele vai falando dentro de nós pra gente tá passando isso pra vocês. Que isso aqui não é brincadeira não, irmão. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério, irmão. Muito sério. E ele insiste em querer passar a verdade para os irmãos. É por isso que eu estou aqui. Eu tenho tanta coisa para fazer aqui em casa, mas eu fui paralisada para fazer esse vídeo. Eu estou aqui para tentar ajudar os irmãos. Muitos não vão aceitar, muitos vão rejeitar, porque nem todos, né? Nem todos aceitaram o Messias. Não vai ser aqui num vídeo de estudo que vão aceitar, infelizmente, né? É por isso que existe trigo e joio, né? As ovelhas, os bodes. Os que vão ser salvos, os que não vão ser salvos. Os que creem em Al dos exércitos e os que creem em Satanás. E é assim, é um lado positivo e negativo. Deus, Jesus, são de multidões. Tá em todas as religiões que vocês baterem aí, tá esse nome. Entendeu? E que o nome verdadeiro, Yal dos exércitos, que tá escrito na palavra, ele ia ser odiado por muitos. Por que será, irmãos, que ia ser odiado por muitos, hein? Por que será? Porque é verdadeiro. E tudo que é falado com verdade é odiado, sabe por quê? Porque a verdade dói, a verdade machuca, sabe? Muitos são cheios de si, não dão ouvidos à voz da verdade. Prefere andar no eu, prefere andar naquilo que está mais fácil. É isso. Prefere, sabe, ser cheios de si do que andar nos caminhos certos que vai agradar ao Todo-Poderoso. Então, irmãos, é isso que eu queria passar. E eu agradeço ao Pai Todo-Poderoso por esta oportunidade de estar aqui, ó, mais uma vez, revelando uma farsa da religião que esconde o tempo todo aqui, ó, o nome do Eterno, colocando Deus, Senhor, Jeová Jiré, sabe? Tudo.
menos o nome do Criador verdadeiro, menos o nome dele. Enquanto muitos se apegam a isso aqui também, ó, a palavra também mata, viu? A palavra também mata. Nós não somos obrigados a saber hebraico, a saber aramaico, a saber pictografia. Não, a gente não é obrigado. Mas a gente é obrigado sim a saber o nome verdadeiro do nosso Criador e do nosso Salvador. E não se deixar levar por invenções humanas. Aquilo que vai, sabe, engrandecer o homem. Porque o nome Deus e Jesus é o nome comercializado aí. E vocês sabem disso, eu não preciso nem falar. Tudo tem propósito em cima, com valores. Nada é de graça, tudo é pago. Tudo é pago, irmãos. Para de viver no engano. Procura, dobra o seu joelho em primeiro lugar. Vocês não precisam dar ouvido ao que eu estou falando aqui. Mas você precisa dar ouvido à voz do Eterno. Dobra o seu joelho. Quando você for pegar uma Bíblia, dobra o seu joelho. Para você entrar em espírito com o Espírito do Pai, que Ele vai te revelar. Porque não adianta você abrir uma Bíblia na carne e vai achar que o Pai vai te revelar alguma coisa, como muitas religiões fazem isso aí. Abre a Bíblia lá, começa a falar um monte de besteira em línguas, achando que está no Espírito. E não tem nada a ver, irmãos. Nada a ver. Tem passagem que fala que quando tiver alguém falando em línguas dentro da igreja, você tem que ter um intérprete lá dentro para traduzir o que aqueles estão falando, entendeu? E onde tem isso hoje dentro dos templos? Não tem. Por quê? Porque não pregam aquilo que tem que ser pregado. Fazem de tudo para comercializar a palavra, sem questão de analisar as escrituras. Vão pegando de geração em geração aquilo que acontece dentro dos templos e vai jogando aí em cima das pessoas, sabe? Nossa, irmãos, eu fico indignada com isso. Eu já passei pela religião. Eu já passei quase 10 anos dentro da religião. Mas pelo fato de eu começar a buscar, porque não era sempre assim também não. Pelo fato de eu buscar o Pai de coração aberto, querendo a presença dele, foi aí que ele começou a trabalhar na minha vida. Foi aí que ele começou a revelar as coisas para mim, porque eu mudei as minhas atitudes. Eu parei de querer as coisas do mundo para querer a presença dele na minha vida. E por isso foi que ele me revelou a verdade. Se eu não tivesse dado ouvidos a palavra dele, se eu não tivesse buscado ele em espírito, em verdade, de coração aberto e sincero, eu estava lá dentro ainda da igreja, do templo. Eu estava lá, no engano, sabe? Correndo atrás de homens, entendeu? Porque a gente, pelo menos eu, quando eu estava lá dentro do templo, eu só pegava a Bíblia quando eu estava dentro da igreja, do templo. Fora isso, dificilmente eu pegava a palavra aqui em casa. Mas o Pai fala nas Escrituras que é pra gente analisar as Escrituras. Não é o pastor só. A gente vai dentro de templo, ouvir o que ele tem para falar, não pode falar nada, não pode debater nada. A gente fica quieto e vai embora. Não é isso que o Pai quer. Ele quer que cada um pegue as Escrituras que ele deixou para nós e vai analisar. Não é para você ir atrás de homem falando, entendeu? Porque eles são errôneos, eles são falhos, eles erram. Vocês acham o quê? Que toda vez que sobe num púlpito tá em espírito? E os dias maus que eles têm? Você acha que sempre a pessoa anda em espírito? Não, irmãos, não. Nós somos carne. Enquanto a gente está aqui, a gente é carne. Só que a gente não tem que viver na carne. A gente sabe que a gente tem que andar no espírito quando a gente quer andar perto do Criador. Mas não é sempre, irmãos. Se eu falar que eu só ando em espírito, eu estou mentindo para vocês. Eu sou uma mentirosa. Eu sou carne, eu sou falha, eu erro.
Eu erro sem imaginar que eu tô errando. E eu tô errando diante do Eterno. Mas é por isso que todas as vezes que a gente vai se deitar, a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir compaixão do Pai pelos nossos erros do dia a dia, pelas nossas